Congresso se reúne hoje e deve votar verba para o Fundo de Financiamento Estudantil. No plenário do Senado está na pauta medida provisória que facilita privatizações no setor elétrico. E transporte entre municípios vizinhos pode ficar mais barato. Bom dia! Senadores e deputados se reúnem hoje às 11 horas em sessão do Congresso Nacional para votar a proposta que libera crédito suplementar para o FIES. Atrasos nos repasses para as instituições particulares de ensino podem prejudicar estudantes. O projeto libera 1 bilhão e 100 milhões de reais para o Ministério da Educação. A maior parte, cerca de 700 milhões, é para o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil. Os recursos serão usados pelo governo para saldar uma dívida com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, referente à taxa de administração dos contratos. Sem o pagamento, os bancos não liberam verbas do programa para as instituições particulares de ensino, que estão sem repasses desde agosto. Mas antes de votar esse projeto que regulariza o FIES, os congressistas precisam analisar 3 vetos presidenciais. O primeiro dispositivo vetado cria cargos na carreira de tecnologia da informação. O segundo permite a investidores em saneamento básico abater o valor investido de contribuições sociais devidas à receita. O terceiro veto é a proposta que aumenta o salário do defensor público geral, com efeito cascata sobre os salários dos defensores federais. O fundamental é que nós comecemos essa sessão do Congresso Nacional às 11 horas, para que até o final do dia nós tenhamos votado todas as matérias. Também na pauta do Congresso estão 3 destaques à Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO de 2017. 2 deles tentam preservar a área de ciência e tecnologia de cortes de verbas. O terceiro quer impedir o governo de alterar a lista de obras do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, sem autorização do Congresso. O texto principal da LDO foi aprovada pelos parlamentares em agosto, mas ficaram os 3 destaques. A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece as regras para a elaboração do orçamento da União. O Senado deve votar nesta semana a medida provisória que muda o setor elétrico. O governo tem pressa porque a MP 735 perde a validade na próxima quinta-feira. A medida provisória facilita a privatização da Companhia Energética de Goiás, a CELG, e de mais 6 distribuidoras do setor elétrico que atendem o norte e o nordeste do país. Todas as empresas são subsidiárias da Eletrobras. O argumento do governo é de que a estatal tem enfrentado problemas financeiros e dificuldades para atender metas definidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. São mais de 6 bilhões e 2 milhões de reais de prejuízos. Até talvez por não ser a vocação da Eletrobras como geradora e transmissora, não tem conseguido cumprir esse papel de sanear e de tornar essas empresas, de fato, com excelência na gestão. A MP autoriza o governo a transferir, pela venda de ações, o controle de uma companhia energética ao consórcio que vencer a licitação e comprovar a capacidade de continuar ofertando energia elétrica aos usuários. O setor privado poderá explorar o serviço por até 30 anos e terá um prazo para se adaptar às obrigações estabelecidas pela ANEEL. Para o consultor legislativo que trabalhou no relatório da comissão, a MP evita que a Eletrobras tenha prejuízo. Se essas concessionárias continuassem atuando, elas seriam multadas porque não cumprem os dispositivos da ANEEL e elas acabariam tendendo à caducidade. Assim como a União poderá fazer essa licitação, estados, Distrito Federal e municípios poderão também fazer uso desse dispositivo. A oposição é contra pontos da medida provisória. A privatização do setor elétrico, nós temos nossa oposição porque
nesses últimos 10, 12 anos, o setor elétrico, do ponto de vista estatal, que investiu na parceria, sim, de privado em vários pontos, foi estratégico para manter um sistema nacional articulado, num sistema nacional sem apagão e de um sistema nacional que distribui não só a energia, mas as oportunidades energéticas, não só de produção, mas de distribuição. A MP também altera a gestão da conta de desenvolvimento energético. Em 2016, o fundo arrecadou 18 bilhões de reais para pagar subsídios no setor. Pela proposta, a CDE não fica mais sob responsabilidade da Eletrobras. Passa a ser controlada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, instituição privada que administra operações financeiras do mercado de energia. A medida provisória também limita o dinheiro que a União pode repassar à Eletrobras. Até 2017, serão 3 bilhões e 500 milhões de reais para pagar despesas com combustível para a geração de energia térmica na região norte. Pode ficar mais barato o transporte de passageiros entre municípios que pertencem a aglomerações urbanas e regiões integradas de desenvolvimento econômico. A Comissão de Assuntos Econômicos analisa o projeto que isenta esse serviço do pagamento do PIS/PASEP e da COFINS. A proposta amplia o alcance da alíquota zero de PIS, PASEP e COFINS, que atualmente vale para o transporte coletivo municipal e metropolitano. A expectativa é de que aproximadamente 1.300 municípios interligados por transporte coletivo urbano sejam beneficiados. Entre eles, Cabo Frio e Búzios, no Rio de Janeiro, e a região do entorno do Distrito Federal, que tem cidades de Minas Gerais e Goiás. A medida deve representar uma renúncia de receita da União de cerca de 56 milhões de reais ao ano. A matéria já foi aprovada pela Comissão de Infraestrutura e aguarda decisão final na Comissão de Assuntos Econômicos. Daqui a pouco, às 9h30 da manhã, a Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor realiza reunião deliberativa. Entre os projetos em pauta, estímulos para campanhas educativas sobre o uso da água, regras para o comércio de cosméticos orgânicos e mais transparência para reclamações encaminhadas pelos consumidores à Anatel. O setor de telecomunicações é recordista em reclamações nos órgãos de defesa do consumidor. A Anatel já divulga o índice de desempenho no atendimento em seu site, mas as informações muitas vezes demoram para ser atualizadas. Um projeto em análise pela Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor altera a lei de criação da Anatel de 1997 e torna obrigatória a divulgação mensal dos indicadores de reclamações e de qualidade dos serviços. Outro projeto em análise exige certificação prévia para os cosméticos orgânicos. Para isso, altera a lei que regulamenta como drogas, medicamentos e produtos de beleza são fiscalizados pela vigilância sanitária. Estimativas apontam um crescimento de cerca de 10% ao ano do mercado de cosméticos orgânicos. Também em análise, projeto que torna obrigatória a previsão de campanhas educacionais para o uso racional da água nos planos de recursos hídricos. Esses planos são elaborados por estados e municípios com a participação da sociedade civil, conforme determina a Política Nacional de Recursos Hídricos, e definem prioridades, ações e projetos para conciliar o uso e a conservação da água. Ainda na pauta, projeto que concede isenção de IPI para carros elétricos. O objetivo é contribuir para o cumprimento das metas de redução de emissões de gases do efeito estufa assumidas pelo Brasil. Até 2025, o Brasil terá que reduzir as suas emissões em 37%, tomando como referência o ano de 2005. Na segunda parte da reunião de hoje, os senadores analisam um plano de trabalho para o acompanhamento da prevenção e do controle ao desmatamento na Amazônia Legal. O controle do desmatamento na Amazônia é a política pública que será avaliada pela Comissão de Meio Ambiente este ano. Às 11h45 da manhã, a comissão especial que elabora o novo Código de Aeronáutica realiza audiência pública. Veja o que está em discussão. Dentre os temas que interessam a milhões de passageiros de todo o país, estão propostas como o aumento do limite de 5 para 10 quilos da bagagem de mão, como compensação para o pagamento obrigatório pela bagagem despachada, independentemente do peso.
A Agência Nacional de Aviação Civil também sugere o fim das multas caso o cancelamento da compra do bilhete ocorra em até 24 horas. Foram convidados para a audiência representantes do Sindicato Nacional dos Aeroportuários, da Associação Brasileira das Empresas Aéreas e da OAB. Tomou posse nesta segunda-feira o senador Virgínio de Carvalho, do PSC de Sergipe. Ele é o segundo suplente da senadora licenciada Maria do Carmo Alves e assumiu a vaga no lugar do primeiro suplente, senador Ricardo Franco. Outras comissões do Senado também se reúnem na manhã desta terça-feira. Na Comissão de Ciência e Tecnologia, senadores podem aprovar um projeto que pune quem faz trotes eletrônicos contra órgãos públicos com a suspensão da linha. Na Comissão de Direitos Humanos, haverá audiência pública para debater a crise política, econômica, social e ética no Brasil, com foco nas empresas públicas. Projeto que obriga as forças de segurança a divulgar anualmente relatórios sobre os disparos de armas letais e número de ocorrências registradas envolvendo mortes por intervenção policial está na pauta da Comissão de Transparência e Governança Pública. E na Comissão de Educação pode ser votado o projeto que muda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para incluir a inovação como conteúdo dos currículos do ensino fundamental. E você vai conhecer agora um estudante do Rio Grande do Norte que participou do programa Jovem Senador em 2014, tomou gosto pela política e acaba de ser eleito vereador. Olá pessoal, eu sou José Patrocínio Dantas Neto, do estado do Rio Grande do Norte, da região do Seridó, onde moro no município de Parelhas, na zona rural povoado Santo Antônio da Cobra. José saiu lá do povoado de Cobra, no interior do Rio Grande do Norte, para Brasília quando foi escolhido como um dos jovens senadores em 2014. Ele participou de um concurso de redação e foi um dos 27 estudantes selecionados para conhecer o dia a dia de um senador. O adolescente entrou bem no clima da vida política, relatou o projeto. O projeto vincula o recebimento da bolsa ao bom rendimento escolar e à frequência às aulas. Por esses motivos, o projeto merece aprovação no que diz respeito ao mérito. Falou das propostas para a sua região. Um lugar tranquilo, pequeno, 750 habitantes. As pequenas prefeituras têm uma grande dificuldade de pagar o piso salarial dos professores. Então vou recorrer, já existe esse critério, interrogar o governo federal por que é que eles não ajudam os municípios. E conheceu de perto toda a rotina do Congresso. Pois é, parece que o José pegou mesmo gosto pela coisa. Nas eleições deste ano, ele foi eleito vereador de Parelhas. Aos 19 anos, ele é o parlamentar mais jovem da história da região. Agora, o desejo de ser político vem desde a infância, sonho que ficou ainda mais forte depois da visita ao Senado. Eu tinha 7 anos de idade quando já queria ser político. Recordo que na campanha de 2004, uma campanha municipal, aqui em Parelhas, eu já tinha o desejo de entrar pela política e perguntava aos meus familiares como eu faria para eu poder ser um político. E falavam que teria que filiar um partido e assim por diante. Uma coisa é certa, o jovem vereador eleito não descarta retornar um dia ao lugar onde tudo começou. Como é um sonho meu de criança entrar na política, vou continuar lutando cada vez mais para que eu possa crescer a cada dia. E quem sabe ainda chegar ao Senado Federal da República. Essas foram as notícias dessa edição. Na nossa página na internet, você tem acesso a outras informações. Obrigado pela audiência e uma boa terça-feira para você.